Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um pequeno vídeo, mais um pequeno estudo aqui no canal. Por que Jesus e os apóstolos, os discípulos, eram pobres? Alguns até tentam buscar argumento bíblico que não eram pobres, mas eram sim. O fato de Jesus e os apóstolos não serem ricos já é um contraste com a teologia da prosperidade de hoje e também da confissão positiva. No caso da prosperidade, se tiver nos planos de Deus prosperar alguém, assim ele faz. Mas não é algo, de modo geral, e nem é algo que identifica uma pessoa que tenha comunhão com Deus pelo fato de ser rica, e nem que não tenha comunhão com Deus pelo fato de ser pobre. Você já deve ter visto testemunhos, principalmente na televisão. Aqui em Curitiba, você muda o canal, tem uma emissora aí que toda vez que você muda, tá aqueles testemunhos. Que eu era pobre e fiquei rico quando eu vim aqui participar das reuniões. Era empregado e virei patrão. Pessoas que enriqueceram quando participou da igreja deles. Então vamos refletir sobre os apóstolos. Por que a promessa da prosperidade não se cumpriu na vida deles, dos apóstolos e até mesmo de Cristo? Por que não se cumpriu? Já que é uma promessa. E ainda mais que eles foram os que escreveram a doutrina que aprendemos. E nós pertencemos à dispensação da graça que eles deram início. Nós estamos na dispensação da graça chamada Igreja, a qual pertencemos, a qual os apóstolos pertenceram também. Por que essa promessa não se cumpriu na vida deles? Na verdade, não é uma promessa bíblica que se aplica na vida de todos, de modo geral. Em Mateus 10, verso 9, quando Jesus instruiu os 12 discípulos acerca da missão, ele disse que não era para possuir ouro e nem prata, porque digno é o operário de seu alimento. Paulo repetiu isto em Atos 20, verso 33 e 34, que vou ler. Vamos lá então. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Preste bem atenção o que ele quis dizer com isto. De ninguém cobicei ouro nem prata. Paulo, ele dá um exemplo a todos os ministros de Deus. Paulo nunca visou a riqueza e nem buscou enriquecer através de seu trabalho no Evangelho. Pensa bem. Já começamos a criar uma luz de por que os discípulos eram pobres e não eram ricos. Só através aqui do exemplo de Paulo já começamos a ter um vislumbre. Por quê? Os apóstolos não buscaram riquezas com o seu trabalho no Evangelho. Bem diferente do atual cristianismo. O atual cristianismo de hoje é mercantil e manipulado. Paulo teve muitas oportunidades de acumular riquezas na condição de apóstolo. Ele tinha influência sobre os crentes, ele realizava milagres de curas reais e curas visíveis. E além disso, os cristãos da época, eles estavam dispostos a doar dinheiro e até propriedades aos líderes da época, para serem distribuídos aos necessitados.
Se Paulo tivesse tirado vantagem de seus dons e da sua posição e da generosidade dos crentes da época, poderia ter tido uma vida abastada. E ele não fez assim porque o Espírito Santo dentro dele o orientava e porque amava o evangelho que pregava. Paulo renunciou tudo. Ele pode ter ficado pobre financeiramente, mas rico para com Deus. Diferente dos de hoje, né, que você vê na televisão aí, tudo milionário. Não tem nada a ver. Em matéria de dinheiro, o cristianismo de hoje não se identifica com o cristianismo dos apóstolos. Não tem nada a ver. Né? Um cristianismo, não vou dizer na totalidade, mas quase tudo. Para não exagerar, né? Para não exagerar. Mercantil, cristianismo mercantil movido a interesse próprio. Pedro e João disse para o aleijado na porta do templo que não tinha ouro e nem prata. Se os líderes da época eram Pedro e João, e por que eles eram pobres? E por que os líderes de hoje têm que ser ricos? Tem um estado do Brasil, segundo o que eu vi, um estado do Nordeste, eu vi pela internet. Não é um só que falou, não, tem vários sites, até no YouTube eu acho que tem também. Ele ganha 150 mil. E o vice, me parece que é a metade. Tá na internet aí. Se der um aleijado para esse cidadão orar, será que o aleijado vai andar? Não vai andar, não, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza disso. Dá um cego para ele. Não vai. Ele fica o dia todo sentado lá, comendo e se alimentando dos dízimos, comendo dinheiro dos coitados. E é um estado pobre, um estado do Nordeste, um estado pobre. Os apóstolos de hoje, esses que se intitulam apóstolos, não se identificam com os apóstolos da Bíblia, porque eles sofreram por causa do Evangelho. E esses não sofrem nada. Existem os profissionais da fé, hoje. Cantores, pastores, mercenários. A minha irmã disse, ela mora no interior. Lá tem um mercadinho que está falindo, então o dono está vendendo, que está fraco o movimento. E ele está estudando teologia para ser pastor. Ele está sendo fabricado, é uma fábrica de pastores, assalariados. Ele está estudando para ser pastor, daí vai ter que falar o que o povo quer ouvir, porque ele vai viver de salário de igreja. E a igreja vai ter que encher, porque ele vai ser cobrado por isto. Ele vai ter que mostrar trabalho. É mais um profissional da fé entre o monte que já tem. Receber salário de igreja não é pecado e nem errado. Paulo fazia tendas, mas em certa ocasião ele recebeu salário. Ele disse, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Receber salário de igreja não é pecado, mas enriquecer não é correto, porque causa escândalo, dá o que falar, e traz uma imagem ruim para a pessoa. Deixa uma imagem de mercenário, de impostor, ao menos que o pastor já era rico com o teu trabalho, né? Não com o trabalho de pastor. Os apóstolos não eram ricos justamente para que não fossem blasfemados, como mal intencionados. Por isso que Paulo disse que ele não cobiçou, ele não desejou vestes, nem ouro, nem prata de ninguém, justamente por isso, para que ninguém o tratasse como alguém que fazia algo por dinheiro, um mercenário. Justamente por isto. Deus enriqueceu Abraão, enriqueceu Jacó, enriqueceu José do Egito, mas com o trabalho deles, não com doação de igreja. É um estudo curto, né? Na verdade, isso aqui, se fosse debater, cada ponto desse aqui dura no mínimo 1 hora. Um estudo desse aqui é 1 hora. Ou então que fizessem capítulos. Mas já dá para ter uma noção, né? Para ter uma noção da realidade que vivemos hoje.
Então é isso aí. Obrigado. Creio que alguns não gostam, podem não gostar, mas fazer o quê? A verdade é esta. Clique em gostei se gostou. E até o próximo.